Dando continuidade aos nossos estudos, nós estamos em 1 Timóteo, nós vamos hoje sequenciar o capítulo 6, estudando do versículo 11 até o 16. Eu vou fazer a leitura do versículo 11, que nos diz assim: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Meus amados, nós temos visto nas lições anteriores que o apóstolo Paulo ele passa a dar várias informações para Timóteo concernente aos falsos líderes. Esses falsos líderes, eles ocupavam a mente deles com fábulas e genealogias, assim também como a mente do seu público. Os falsos mestres, eles faziam distinções de pessoas. Alguns eles tinham com mais apreço, outros eles tratavam de maneira indiferente. Também os falsos mestres, eles traziam para a igreja divisões. Lembra quando nós estudamos a questão de acusações, de injustiça? Ou seja, por que isso acontecia? Porque os falsos mestres tinham suas mentes privadas da verdade. Então Paulo diz que isso é um outro evangelho. Eles também usavam o evangelho para benefício próprio, lucro próprio. Eles extorquiam as pessoas usando a fé das pessoas. Então agora Paulo vai orientar o jovem pastor Timóteo a ser totalmente diferente dos falsos mestres. Por isso ele usa a partícula tu, porém. Esse porém, essa conjunção adversativa, mostra que Timóteo tem que ser realmente diferente. É o contrário de tudo aquilo que os falsos mestres eram. Amados, isto é possível quando um homem realmente tem comprometimento com a obra de Deus. Quando nós temos comprometimento com a obra de Deus, o nosso comportamento ele é diferente de uma pessoa que não tem o compromisso. O crente é diferente do mundo. Por isso a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Veja a expressão que Paulo usa para Timóteo, que era uma expressão bem pitoresca do verotestamentário, né? Era uma expressão verotestamentária, que é a expressão o homem de Deus. Ele diz aí para Timóteo, o homem de Deus. Essa expressão era bem própria para Moisés, Abraão, Jacó, pessoas comissionadas por Cristo para uma função específica. Com isto, Paulo está dizendo para Timóteo, nós reconhecemos o teu episcopado, nós sabemos que o Senhor te chamou para isto. Então, Timóteo, você é um homem de Deus e como tal, você vai prezar pelas coisas de Deus. Você vai buscar as coisas de Deus. Por isso, Timóteo, a tua vida, ela vai espelhar esse comprometimento que tu tem com as Escrituras, todo o processo escriturístico. Por isso, Timóteo, age desta maneira. Veja essa partícula, foge destas coisas. Que coisas são essas? Esses falsos mestres que enganavam as pessoas, os falsos mestres que tinham o evangelho como lucro próprio, os falsos evangelhos que vivia o secretismo, o asceticismo, o legalismo, esses falsos mestres que traziam divisões dentro da igreja, fogem dessas coisas. E é interessante a partícula foge, drapétivo. A palavra grega aqui, drapétevo, é a mesma palavra, irmãos, para correr para longe, mas correr como alguém que tem medo. Imagine aqui, vou usar aqui uma hipérbole, né? Imagine uma pessoa que tem medo talvez de uma barata, de um rato, de uma cobra, de uma onça, né? Tipo, de um animal felino, de mal. Então ele corre com tudo, ele corre sem olhar para trás, ele vai, ele tem chance de fugir, então ele quer estar longe, ele tem fobia em estar perto. Então, irmãos, o sentimento da expressão foge é igual. Não dá para barganhar com o pecado, não dá para brincar com o pecado, não dá para brincar com o erro. Então, quando Paulo diz, Timóteo, foge dessas coisas, te mantém quanto mais longe, Timóteo, melhor. Não dá trela, não olha para isso. Meus irmãos, esta é uma prática adequada do cristão. Fugir é pecado? Foge. É coisas que não agradam a Deus, foge, mas vamos fugir para bem longe, ou seja, vamos manter essas coisas, quanto mais afastado do nosso coração, melhor. Por outro lado,
Enquanto nós estamos querendo as coisas do mundo, as coisas que são disso a palavra bem longe de nós, por outro lado, o cristão, o homem de Deus, ele vai seguir. Aí Paulo diz antes, veja a partícula antes. No mercado de trabalho seria aquela pessoa proativa, ela se prepara de antemão, é a antessala. Antes aqui, meus amados, é uma conduta de um ser, de um cristão que tem maturidade, ele é prudente. Antes da queda, antes dos eventos, ele já está se preparando. A vida cristã é assim. Nós, como servo de Deus, nós vamos buscar conhecimento. Antes das coisas acontecerem, eu já tenho um pré-conhecimento, porque isso vai facilitar, isso vai orquestrar como eu vou lidar com os intempéries da vida. Na igreja onde eu estou pastor, eu sempre digo isto: o conhecimento adequado das Escrituras não vai nos imunizar, não vai nos impedir de passar por intempérie, de termos intempérie na vida. Agora, o conhecimento adequado das Escrituras, ela vai orquestrar as nossas vidas para tomarmos decisões sábias, decisões corretas, para passar pelas ingrimidades de maneira incólume, de maneira intacta. Então, por isso é importante ter conhecimento. E é isso que Paulo diz para Timóteo. Ele diz, antes, segue. Primeiro, a justiça. Veja aí, segue a justiça. Adikiosine, a palavra grega para uma vida justa e uma vida correta. O crente, ele preza por uma vida justa, ele preza por uma vida correta. Ele busca e segue esta vida correta. Nós temos estudado, está faltando apenas, se não falha a memória, são 2 mensagens de uma série de exposições que nós estamos fazendo concernente os fundamentos da família. Nós estamos falando de integridade, de reto, temente a Deus. Então, o crente, ele preza por uma vida justa, por uma vida correta. Então, ele segue a justiça. Ou seja, é aquilo que vai orquestrar a sua vida. Em qualquer esfera, ele é justo, ele é correto. Também segue a justiça, segue a piedade. A palavra eusebia, para a palavra piedade, que é o evangelho, que é uma vida, irmão, é uma vida devota, é uma vida singela, é uma vida vivida exatamente como Deus quer. A eusebia é uma pessoa que busca, preza e vive os princípios bíblicos. É aquela pessoa que outrora era reclamão, agora ele é resiliente. É aquela pessoa que era colérico, agora ele é resiliente. É aquela pessoa que era cheia de intemperança, agora ela é uma pessoa adequada. É aquela pessoa que tratava todo mundo de maneira abrupta, agora ela é cortês. Então, a piedade, o evangelho, meu irmão, é uma demonstração de uma vida totalmente antagônica às coisas desse mundo. Então, Timóteo, segue a piedade. Que a piedade, ela seja o teu cicerone, né? Ela seja aquele que vai te conduzir. Depois ele diz, depois que ele fala, segue aqui no versículo 11, a justiça, a piedade, segue a fé, Timóteo. Fé, pistes, é o crer, é o ato de crer. Timóteo, te conserva nessa vida de crer de fato nas Escrituras. Muita gente fala que crer, mas conforme a subsequência do tempo, essas coisas vão minimizando. Tá? Nós vamos começar agora a ceder, nós vamos começar a comercializar, barganhar o Evangelho. Então, Timóteo, te conserva no crer, de fato, em qualquer circunstância. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum. Em qualquer circunstância, a palavra de Deus seja sempre a palavra de Deus. Tem pessoas que duvidam que a palavra de Deus de fato é, porque quando ela começa a passar por algum intempérie, quando ela começa a passar por algumas chuvas torrenciais, quando começa a surgir algum tipo de problema, as pessoas começam
pensar, será que Deus é Deus mesmo? As pessoas começam a mostrar fraqueza na sua fé. Em qualquer circunstância, Timóteo, segue a fé, segue a fé. Como está ali, por exemplo, em Apocalipse 2:10, a parte ali B, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Esteja pronto a morrer por essa fé. Segue esta convicção. Continuando aqui, ainda no versículo 11, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, segue o amor, Timóteo. O amor aqui, irmãos, é o amor ágape, o amor agapão, que é o amor de Deus. Seguir o amor de Deus é seguir uma vida resiliente, uma vida piedosa. Seguir o amor de Deus, irmãos, é fazer leituras adequadas das pessoas. Por exemplo, lembra quando Pedro vai dizer para Jesus ter pena dele mesmo, para não morrer? E aí o Senhor diz para Pedro, arreda-te de mim, Satanás. Jesus sabia que o que estava influenciando Pedro falar o que falou era Satanás. Quando nós temos o amor de Deus, nós temos sabedoria, sapiência de fazer uma distinção do que é a pessoa e do que é o pecado. Seguir o amor de Deus é ter uma vida piedosa, é ter uma vida de altruísmo, é ter um entendimento claro das coisas. Irmãos, isso é importante para perdoar as pessoas. Se eu não tenho o amor de Deus, eu não consigo perdoar as pessoas. Se eu não tenho o amor de Deus, eu não consigo distinguir o pecado da vida desta pessoa. Muitas vezes, abre aspas, pode até não acontecer em todos os cantos, mas muitas vezes na igreja, quando se vai tratar pecado de um irmão, parece que a gente está tratando a pessoa em si e não o pecado dela. Por isso que muita gente que não tem simpatia pela pessoa, que não gosta daquela pessoa, vota por tantos anos de disciplina, até for possível mesmo a exclusão dela. Ou seja, a igreja não tem uma cosmovisão de olhar o pecado que escraviza essa pessoa. Fecha aspas, fecha parênteses. Então, quando nós temos o amor de Deus, o amor de Deus nos dá essa sensibilidade. Então, Timóteo, antes de tudo, segue o amor de Deus, porque isso vai fazer o diferencial na sua vida. Já pensou em todas as áreas da nossa vida, irmão? Nós reagirmos ou agirmos pelo amor de Deus? E ele continua dizendo, ainda aí no 11, quando ele vai falar do termo segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, estaferótita, a palavra grega para constância é continue de pé. Timóteo, segue a firmeza da vida cristã, continue de pé. De pé aqui não é, claro, não é uma expressão corpórea de pé ou em pé, com os pés firmes no chão. Paulo usa aqui a expressão espiritual, que a tua vida espiritual esteja sempre de pé, esteja sempre firme, como aquele soldado para a luta, sempre preparado. Preza por isso, Timóteo. Não seja uma vida vacilante, intermitente. Te conserva em pé, te conserva íntegro espiritualmente. Para terminar o 11, ele diz ainda, aí no versículo, a constância e a mansidão, palavra praotes, da palavra grega para mansidão. Praotes, palavra grega é gentileza. Irmãos, enraivecer, sempre você vai. Ficar zangado, sempre você vai. Mas isso não pode impedir e minimizar que você seja uma pessoa gentil. A gentileza é um fruto do Espírito. Não importa o quanto o teu coração esteja agoniado, mas seja uma pessoa que tenha gentileza, cortesia. Não trate os outros de maneira abrupta, dura. Seja gentil. Trate as pessoas como um bom perfume de Cristo. Meus irmãos, nós vamos concluir aqui. No próximo estudo nós vamos sequenciar, para não ficar muito longo nossos estudos. Então nós vimos aqui a orientação do apóstolo Paulo
para o jovem pastor Timóteo. Eu vou ler o versículo que nós dissertamos aqui, que foi o 11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Conserva isto, Timóteo, segue estas coisas. Meu querido, faça essa leitura na sua casa desses imperativos aqui e deixe com que essas coisas venham a regar a sua vida e isso vai lhe fortalecer. Até o próximo estudo, querendo o nosso Deus. Amém.